Oi, eu sou a Tainá Wolff Bom Tempo, eu sou bolsista PIBIC da Universidade de Brasília. O presente trabalho vem como tema a implantação e a avaliação da produção de cogumelos orgânicos. Foram realizadas 3 visitas técnicas com questionários feitos aos produtores, uma palestra e 2 experimentos na Universidade de Brasília em relação ao cultivo de shimeji e de shiitake. Os cogumelos, eles pertencem ao reino fungi e eles eram considerados um alimento sagrado na Idade Antiga. E com o passar do tempo, eles foram ganhando notoriedade. Inclusive, a cultura do cultivo de cogumelos comestíveis tem sido crescente no Brasil, visto que os valores medicinais e alimentícios desses fungos se tornaram cada vez mais difundidos na sociedade. Apesar de ainda serem produtos que atendam pessoas com poder aquisitivo mais elevado e que possuam maior ciência dos benefícios, a demanda dos cogumelos resulta no aumento do cultivo e no seu aperfeiçoamento. São cerca de 2.000 espécies comestíveis, sendo 700 com propriedades medicinais e 25 cultivadas comercialmente. Iniciada com Agaricus bispero, champião de Paris, e com Lentina ledóide, shiitake, a cultura do cultivo de cogumelos tem englobado outras espécies, entre elas as espécies do gênero Pleurotus. Aqui algumas espécies de shimeji branco, salmão, champião de Paris, shimeji preto e shiitake. Aqui a gente entra já nas metodologias, nas visitas técnicas aos produtores de cogumelos comestíveis do Distrito Federal. O produtor A produz em maior escala o shimeji, mas também produz o shiitake. Ele utiliza o substrato já pronto para compor as sacolas, em que ele produz os seus cogumelos, e realiza o processo de irrigação de hora em hora. As temperaturas ideais para o cultivo estão em torno de 18 a 25 graus Celsius, e a umidade ideal, de acordo com ele, seria de 90%. A temperatura e a umidade ideal são um desafio no Distrito Federal. O produtor B, ele produz o próprio substrato, ele faz o uso de uma betoneira, que ele mistura cal, farelo, serragem, e é responsável por todo o processo de esterilização. Em uma câmara de fluxo laminar, ele faz a inoculação e monta os sacos em uma espécie de capela. A inoculação demora por volta de 2 horas. Ele diz obter uma produção de 500 blocos por semana, sendo essa sua principal fonte de renda. Já o produtor C, ele é responsável por vender cogumelos e fornecer substrato a alguns produtores do Distrito Federal. O seu material foi utilizado na pesquisa desse trabalho, em que foram adquiridas 10 sacolas para análise de produção. Ele realiza todo o processo de produção, menos o inóculo. Na palestra com o produtor D, ele destaca a importância de realizar a própria compostagem, para que você possa ter o seu próprio controle do seu processo de produção. Outra metodologia que a gente utilizou foi o cultivo de shimeji branco e de shimeji salmão na Universidade de Brasília, na Fazenda Água Limpa. Foram adquiridos 10 sacolas do produtor C, como foi mencionado anteriormente, sendo 5 de shimeji branco e 5 de shimeji salmão, a fim de se avaliar o seu crescimento e desenvolvimento ao longo do tempo e após as coletas. Dessa forma, a gente coletou todos os cogumelos remanescentes para que a avaliação começasse do zero. E dessa forma, nós fomos pesando semanalmente a quantidade de cogumelos produzidos pelas sacolas. Pode-se observar também que tanto o shimeji branco como o shimeji salmão tiveram melhores resultados na estufa climatizada, sendo o tempo de frutificação na estufa sem ser climatizada maior. No cultivo de shiitake, para a produção foram usadas 30 toras de eucalipto de 1 metro de comprimento e 10 centímetros de diâmetro. Os furos para a colocação das cavilhas foram feitos com uma furadeira de 710 watts e 3.200 RPM, utilizando-se uma broca de 3 pontas para madeira, que media 12 milímetros. Após furar as toras de eucalipto, cavilhas foram inseridas nos furos. A inoculação das toras de eucalipto, e nos resultados da discussão a gente pode concluir que o produtor A optou por não produzir seu próprio substrato, o produtor B diversificou a forma de produção, o produtor C optou por produzir e por vender o seu substrato, mas não produz o próprio inóculo, e o produtor D realiza inteiramente o processo de produção. Em relação aos experimentos, o cultivo de shimeji branco e shimeji salmão na estufa climatizada teve uma produtividade de 18,39% e 14,80%, respectivamente, sendo suas taxas de bioconversão equivalentes a 55,65% e 44,78%, respectivamente, pelo período de 8 semanas. Na estufa não climatizada, também respectivamente, o cultivo de shimeji branco e shimeji salmão tiveram uma produtividade de 6,04% e 6,46%, sendo suas taxas de bioconversão equivalentes a 18,26% e 19,56% pelo período de 2 semanas. Comparativamente, pode-se constatar que o shimeji branco teve menor rendimento na estufa não climatizada. Já as toras de eucalipto, inoculadas com shiitake, ainda não alcançaram seu desenvolvimento completo. Porém, notou-se a presença do micélio apenas alguns dias após a inoculação, tendo permanecido semelhante durante 4 meses. O estudo apresentado buscou o entendimento acerca da viabilidade da produção de cogumelos comestíveis, mais especificamente shiitake e shimeji, na Universidade de Brasília. Buscou-se ainda mostrar o cultivo de cogumelos sob a ótica de 4 produtores do Distrito Federal.